Bom dia, pessoal! Hoje o vídeo vai ser sobre um destino que me pediram bastante, tanto no Facebook quanto aqui no Instagram. Eu vou falar hoje sobre Machu Picchu e Cusco, que é uma viagem que normalmente se faz com os dois destinos ao mesmo tempo. Bom, primeira coisa, quem vai para esses lugares costuma ir por Lima. Então, voo de São Paulo para Lima é um voo barato, rápido, problema nenhum, tranquilo. Recomenda-se, ao desembarcar, você fica em Lima mais ou menos 3 dias, tá? Tem bastante coisa para fazer lá. Não é objeto desse vídeo, né? Mas de Lima para Cusco é um voo bem curtinho. E a recomendação é chegar em Cusco, ir pro hotel, descansar. Então, pegar um voo final da tarde, você chega, deixa as malas, come alguma coisa, deita e dorme. Por quê? Cusco, ele tá numa altitude muito maior, ele tá a 3.300 metros do limite do mar, né? Então é uma oxigenação diferente, é uma situação física sentida muito forte para quem não está acostumado com a altitude. É a mesma coisa que o jogador de futebol, né? Quando vai viajar para um lugar que tem uma altitude diferente, eles vão antes para se aclimatar, para acostumar com a respiração, com a oxigenação, deixar o físico se acostumar. Então a recomendação primeira é: vai pro hotel, final do dia, deita, descansa. 99% das pessoas não faz isso. E corre o risco de passar mal, né? Não tá acostumado com oxigenação diferente, então pode passar mal. Então descansa, a recomendação é descansar no primeiro dia, jantar, dormir, dia seguinte você acorda bem. Primeiro dia de Cusco. Pisac é um dos templos sagrados. Orientação, né? Primeiro dia de Cusco, ir atrás do boleto, chama boleto turístico general. É um ticket que te dá direito a visitar todos os templos, né, todos os parques arqueológicos, e ele vale durante 10 dias a partir da primeira entrada. Muito embora ninguém vai ficar 10 dias em Cusco, ele te dá acesso a todos os parques, então você pode fazer mais de um no mesmo dia. Então esse ingresso é o que vale a pena, porque você pode escolher para onde ir, não tem que comprar o individual ou aquele que só dá direito a 3, então você pode escolher ou seguir as orientações de viagem de guias ou desse vídeo, ou você pode fazer alguns por dia, não tem limitação, né? Porque dentro dos 10 dias você pode entrar e sair de qualquer um deles a qualquer tempo. Então, primeiro dia, Pisac. Ele fica a 35 quilômetros de Cusco, então é um passeio de bate-volta, é bem tranquilo. Leva mais ou menos 50 minutos de transfer, porque a estrada é um pouquinho chatinha. Ele é uma vista de terraços em degraus, porque ele tinha antigamente uma função agrícola e, pela altitude, uma função militar também, porque ele tinha servia para vigília, para tomar conta do lugar, né? Tinha postos de vigília, então ele tinha essas duas funções. No topo da colina tem o que se chama Templo do Sol, e do outro lado, do lado oposto aos terraços, tem buracos na encosta que serviam de túmulos para as pessoas que eram da classe alta. Hoje, óbvio, já não tem mais nada nesses buracos, mas é interessante a visualização dessa encosta com um monte de cavernas cavadas na pedra, que eram os túmulos das pessoas da classe mais alta. Primeiro dia, voltando de Pisac para Cusco, pode conhecer em Cusco a Plaza das Armas, a Catedral de Cusco, que é muito bonita, a Igreja da Companhia de Jesus, que chama. Vou colocar aos poucos, à medida que eu for falando dos lugares, eu vou carregando aqui fotos para vocês terem ideia do que é o lugar, tá? Então, voltando para Cusco, você faz esse passeio na área central dele, né, parte histórica, e volta para descansar. Segundo dia, na minha opinião, é o dia mais interessante de todos, né, Salina de Maras. La Salina de Maras, ela tem mais ou menos 2.000 anos, são tanques de extração de sal. Então, eles também são tanques em degraus. O visual deles é uma cor bem interessante, porque a água é um azul bem denso, porque a salinidade é muito alta. Você pode passear entre os tanques. Eles dizem que se você molhar a mão nessa água, em segundos a água evapora e você sente o sal na sua mão. Então é uma coisa muito interessante de se fazer, né? Fora quem vai para Israel, vai para o Mar Morto, acho que é uma das poucas oportunidades, né, de ter uma experiência dessa. Volta de novo para Cusco, dorme de novo lá. Terceiro dia, Chinchero. Chinchero, 25 quilômetros de Cusco, é perto também. Todos os passeios são base Cusco. Então você dorme em Cusco, faz um passeio para um lugar, volta. Então nesse terceiro dia, o primeiro, Chinchero. Nesse lugar você pode ver como os locais usam os teares incas.
Diferente dos teares que a gente conhece aqui, para fazer aquelas tapeçarias que se penduravam na parede, na casa das nossas avós, né, das mães que são um pouquinho mais velhas, esse tearinho é muito diferente. Eles são colocados na praça e as pessoas que usam esse tear fazem isso na frente do público e depois colocam à venda todos os artefatos, todos os tecidos, né, que são de uma linha assim bem mais grossa, colocam isso à venda. Então é uma visita interessante por todo o entorno também, né? Lá em Tincheiro também tem a igreja de Nossa Senhora de Montserrat, que também é muito bonita. De novo, né? Como visita de ponto histórico, de monumento. Para quem gosta dessa pegada, essa é a viagem super ideal, porque todos os lugares vão ter bastante, além dos sítios arqueológicos, vai ter bastante nesses centros históricos, tem bastante catedrais, isso tudo tem lá. Neste mesmo terceiro dia, mesmo tendo Tincheiro, dá tempo de conhecer Morai. Morai são terraços circulares, concêntricos, eles dão um aspecto de arena. O que eu li bastante desse lugar, porque eu não conheço Machu Picchu e Cusco, né, mas tenho familiares que já foram e contaram um pouquinho pra mim como que é. Então, o que acontece nesse lugar? O visual lá de baixo é muito bonito, só que vocês conhecem o ditado de que pra baixo todo santo ajuda. Então, assim, pra descer é tranquilo, relativamente, né? Não exige tanto esforço físico assim. Só que lembrem-se que quem quiser muito uma foto maravilhosa lá no centro da arena, lá embaixo, vai ter que subir tudo de volta. Então, pensem que tem que ter um preparo físico adequado. Pessoas que não têm um preparo cardíaco para fazer uma subida mais pesada, gente mais de idade, que tem algum problema ortopédico, né? Joelho, coluna, toma cuidado, porque a subida é pesada. Então, você pode ter uma vista bacana de qualquer lugar, mas para descer até lá embaixo mesmo, lembrem-se que tem a subida. E a subida não é fácil. Mas é um lugar bem interessante para se visitar. No quarto dia, recomenda-se sair de Cusco e ir para Ollantaytambo. Nesse lugar, esse trajeto é feito de ônibus, de van, de carro, não é caro, não é complicado. Ollantaytambo tem o que é bacana de visitar, isso por um dia é suficiente, é uma fortaleza que de manhã é iluminada pelo sol e todos os terraços ficam iluminados, é uma coisa muito bonita, é um visual muito bacana. A visita, a entrada nessas fortalezas é permitida, então é mais pela vista, por conhecer o lugar mesmo. Deste lugar é de onde se pega um trem para Aguascalientes, que é a entrada de Machu Picchu mesmo. Então, cuidado, primeira dica nessa viagem. Quando você vem de Lima, você está fazendo um voo internacional, saindo do Brasil, com uma mala de 23 quilos. A viagem de trem de Ollantaytambo para Aguascalientes, o trem não permite uma bagagem deste tamanho. Então, das duas uma, ou você aluga um guarda-volumes e deixa a sua mala grande lá, viaja com uma mala menor, ou você pede ao hotel, se puder, né, se for um hotel uma qualidade um pouco melhor, para guardar sua bagagem para o seu retorno de Machu Picchu poder resgatar, né? Lá em Ollantaytambo, é um nome complicadinho. Então, fez a viagem de trem para Aguascalientes. Esse lugar fica a 2.800 metros de altitude. A distância, mais ou menos, 1h30 de trem, com uma paisagem realmente lindíssima. Eu vi várias fotos desse trajeto. Todos eles têm vista para colinas, para esses degraus de cultivo agrícola. Então, a vista, a mata vai ficando mais densa. Então, tem pedaços que você sente uma mata fechada mesmo em volta do trem. É uma coisa muito bonita, é um passeio muito bonito, mas fica a dica da bagagem. Tomem cuidado, porque com bagagem grande não pode embarcar. Bom, chegou em Aguascalientes, que é a porta de entrada de Machu Picchu. O que fazer em Aguascalientes? Ela fica a 1.900 metros de altitude, então você sente menos aquele impacto físico de quando você chega em Cusco. Fica a 25 minutos da entrada de Machu Picchu. Normalmente, o que se faz? Se dorme aqui, para no dia seguinte, de manhã cedinho, ir para Machu Picchu. Recomendação: não tenham dó de gastar num hotel mais caro. Tá? Justamente o familiar meu que foi pra lá falou: uma noite só, não tem problema, vamos pegar um hotel simples. Tinha percevejo na cama, pra vocês terem ideia do nível dos hotéis. Então a recomendação é:
paguem um pouco mais, mas peguem um hotel, que é uma noite só, mas peguem um hotel um pouco melhor, porque os hotéis simples são muito simples. E realmente pode ter problema de acomodação. Então, o que se faz? Se compra o ingresso para Machu Picchu em Aguascalientes, porque na entrada de Machu Picchu não tem bilheteria, você tem que sair com o ingresso comprado. Você compra o ingresso e o transfer não tem horário. Não é que você compra uma passagem de ônibus para 7 da manhã. Não. A partir de 5h30 começa a formar uma fila no ponto onde saem os ônibus para Machu Picchu. Por ordem de chegada, você embarca no ônibus, o ônibus lotou, sai. Chegou lá em Machu Picchu, várias recomendações, né? Primeira, entrar no toalete antes de entrar no parque arqueológico, porque lá dentro não tem onde fazer as necessidades e não pode sair e voltar. Levar uma mochila muito leve, agasalho, porque de manhã baixa uma névoa muito pesada e é frio. O sol subindo e a névoa subindo, ele começa a esquentar e na hora do almoço realmente o sol deixa você de camiseta bastante confortável. Levar protetor solar, repelente, garrafa d'água e pegar o circuito maior. Lá agora é proibido você andar sozinho, você é obrigado a andar com um grupo e com um guia local. A recomendação é fazer o passeio mais longo, que é o de 4 horas, porque ele passa por todos os pontos principais, né? Então tem o Templo das Três Janelas, o Relógio do Sol, a Pedra Sagrada, Templo do Sol. Então a vista que você tem desses lugares é bem bacana e só é possível chegar em todos estes, que são os principais, se você pegar o tour maior de 4 horas. Você não pode andar sozinho, você é obrigado a ficar com guia. Não dá antigamente podia, né? Mas agora é uma regra que baixaram lá. Você não pode mais andar sozinho no parque. Bom, voltou para Aguascalientes. A volta é do mesmo jeito que a ida. Tem um ponto de ônibus por chegada. À medida em que você chega, lotou o ônibus, embarca, volta para Aguascalientes. Como é um passeio que tem um limite de horário, então se você embarcar cedinho e até a hora do almoço estiver voltando, dá tempo de conhecer Aguascalientes também. Lá tem Convento de Santo Domingo, tem uma feira com frutas e grãos locais, que são algumas diferentes do que a gente conhece aqui, né? Bastante interessante. Tem uma catedral bem bacana lá e uma capela dedicada, eles falam Senhor dos Tremblores, que é dos tremores, né? Deve ser alguém que antigamente tinha alguma importância religiosa para eles. O Convento de São Domingo, em Aguascalientes, ele é um resquício do Templo do Sol Inca, então também deve ter uma mistura de culturas, uma arquitetura diferenciada. E acho que é isso, acho que em 6 dias dá para fazer esse percurso tranquilamente. É uma viagem que, se incluir Lima, em 7, 8 dias dá para cobrir bastante coisa. E as dicas principais são essas mesmo. Então, durante o vídeo eu fui colocando foto para vocês terem ideia do visual da coisa. Quem vai para Machu Picchu fala que lá tem uma energia, uma mística diferente. Você se sente diferente, de alguma forma... Você sente a interferência do lugar, né? A energia do lugar mexe com todo mundo. Vai cruzar com lhamas, com aquele pessoal com os tecidos incas todos, né? Com as tecelagens e... querendo vender o artesanato, mas o visual é bem bacana. Então, eu particularmente não conheço, confesso a vocês que não é a minha viagem dos sonhos, né? Já falei várias vezes aqui que, pra mim, se não tiver praia, não são férias. Mas pra quem gosta de visita a parque arqueológico, Cancún, Cozumel, tem um monte desses e eu acho bacana. Mas uma semana, pra mim, é um pouco demais. Mas pra quem gosta, quem curte esse tipo de passeio, tem muita coisa interessante pra ver. E Salina de Maras me pareceu um lugar bem legal. Machu Picchu não tem o que falar, né? Realmente é um lugar místico, é um lugar especial para quem sente essas energias diferentes. Então é uma viagem que, para quem se interessa por esse tipo de destino, vale a pena. Se vocês tiverem dúvida, comentário, se quiserem saber de algum outro destino, manda por aqui e a gente vai se falando. Vou preparar o próximo vídeo, tá bom? Espero que estejam todos bem e com saúde.